Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. As forças de atração entre as moléculas determinam as propriedades macroscópicas da matéria, tais como densidade, viscosidade, ponto de ebulição e solubilidade. É verdade que muitos materiais com propriedades tecnológicas interessantes foram e ainda são descobertos por acaso. Porém, se entendermos como a estrutura molecular afeta as propriedades dos materiais, podemos fazer uma espécie de engenharia reversa. Decidimos quais propriedades queremos obter, para então projetar as moléculas que conduzirão a elas. Começaremos nossa jornada pelas interações intermoleculares, mostrando quais os seus tipos e como elas surgem. A ligação covalente que mantém unidos os átomos de uma molécula é uma força intramolecular. O prefixo intra indica que ela age na manutenção da estrutura interna da molécula. A atração entre duas moléculas diferentes é uma força intermolecular. Considere o caso dessas duas moléculas de HCl. Já vimos que são polares. Nessa configuração, o polo positivo de uma aponta para o negativo da outra. Haverá uma força de atração eletrostática entre as moléculas. Em geral, as interações intermoleculares são bem mais fracas do que as ligações covalentes. Isso significa que ao aquecermos uma substância, as interações intermoleculares são as primeiras a serem quebradas. É o que acontece, por exemplo, quando aquecemos a água até o seu ponto de ebulição. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, as interações intermoleculares são quebradas e as moléculas se separam umas das outras. Porém, as ligações covalentes permanecem intactas e as moléculas preservam sua estrutura química. Uma transformação como essa, em que a identidade química da substância é preservada, é classificada como uma transformação física. Uma transformação química é aquela em que há quebra e formação de ligações químicas. Um exemplo é a reação explosiva entre os gases hidrogênio, H2, e oxigênio, O2. As ligações covalentes HH e OO são quebradas, e os átomos se rearranjam em novas ligações HO. O resultado é a formação de uma substância química diferente, a água. Para melhor compreender como as interações intermoleculares influenciam as propriedades das substâncias, os químicos costumam classificá-las em tipos diferentes. Forças íon-dipolo são aquelas que se estabelecem entre íons, por exemplo, aqueles que compõem um sólido iônico, como o cloreto de sódio, e moléculas polares, como a água. Ao misturarmos as duas substâncias, ocorre um fenômeno chamado genericamente de solvatação, ou especificamente de hidratação no caso da água. Todos nós sabemos que o cloreto de sódio é solúvel em água. Por serem polares, as moléculas de água possuem a capacidade de atrair os íons eletrostaticamente e desfazer o retículo cristalino. As moléculas de água envolvem os cátions, com seus oxigênios negativos apontando para eles, e também os ânions, com seus hidrogênios positivos apontando para eles. Acesse o link na descrição desse vídeo para assistir a uma animação gráfica desse processo. Para que um material seja condutor de eletricidade, é necessário que ele possua cargas móveis. A água pura é má condutora de eletricidade porque suas moléculas são eletricamente neutras. O cloreto de sódio puro também é mau condutor. Ele possui íons, mas eles estão presos no retículo cristalino. No entanto, uma solução aquosa de cloreto de sódio é condutora de eletricidade. Ela contém íons solvatados e estes estão livres para se mover na matriz aquosa. É extremamente perigoso usar aparelhos elétricos em ambientes úmidos, pois sais minerais presentes na água aumentam sua condutividade, criando o risco de haver choque elétrico. Compostos iônicos não são infinitamente solúveis em água.
No caso do cloreto de sódio, o limite de solubilidade é relativamente elevado, cerca de 360 gramas por litro de água. Qualquer quantidade além disso permanecerá como corpo de fundo sem dissolver. Outros compostos iônicos, como o carbonato de cálcio, possuem solubilidade extremamente baixa. Para efeitos práticos, dizemos que são insolúveis. A solubilidade de um composto iônico em água será determinada por um balanço entre energia reticular e energia de hidratação. Já vimos que energia reticular está associada à atração eletrostática entre os íons no retículo cristalino. Se a energia reticular prevalecer sobre a energia de hidratação, a solubilidade será baixa. Se a energia liberada na hidratação for suficientemente grande para compensar a energia gasta na quebra do retículo, a solubilidade será alta. Forças de polo são aquelas que se estabelecem entre moléculas polares. Essas moléculas podem se atrair eletrostaticamente, desde que os dipolos se orientem de maneira favorável. Aqui, vemos duas configurações atrativas. Note que em ambas, o polo positivo de uma molécula aproxima-se do negativo da outra, e vice-versa. Há um tipo especial de interação de polo que recebe o nome de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Ela ocorre em moléculas que possuem um átomo de hidrogênio diretamente ligado a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Esses são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quando diretamente ligados a hidrogênio, eles produzirão um dipolo muito elevado, fazendo com que as interações intermoleculares sejam muito fortes também. A água é o principal exemplo de substância cujas moléculas interagem via ligação de hidrogênio. As moléculas de água tendem a se orientar, com seus hidrogênios positivos apontando para os oxigênios negativos das vizinhas e vice-versa. Em alguma medida, essa tendência persiste mesmo no estado líquido, mas é especialmente marcante no estado sólido. De fato, as ligações de hidrogênio dão origem ao chamado comportamento anômalo da densidade da água. Para a maioria das substâncias, o estado sólido é mais denso que o líquido. Porém, no caso da água é o contrário. Se você jogar um cubo de gelo num copo d'água, verá que ele flutua. Quando a água passa para o estado sólido, as ligações de hidrogênio forçam as moléculas a se orientar, criando uma estrutura cristalina com formato de colmeia. Os centros das colmeias ficam vazios, contribuindo para a diminuição da densidade. Ligações de hidrogênio também são importantes na biologia. Um dos pontos-chave para a manutenção e transmissão do código genético dos seres vivos é o pareamento específico das bases nitrogenadas que compõem o DNA. Adenina pareia com timina, guanina com citosina. O número e a geometria das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas é o que garante que elas só se encaixem ao par correto. Todas as interações que vimos até aqui envolvem íons ou moléculas polares. Então, como seriam as interações no caso de moléculas apolares? Moléculas biatômicas homonucleares, como é o caso do Cl2, não possuem dipolos elétricos permanentes que possam interagir. Gases nobres como o argônio existem na forma atômica, e não há como falar em diferença de eletronegatividade nem dipolo permanente. O mecanismo de interação entre moléculas apolares é mais complexo. Para compreendê-lo, vamos por partes. Considere a seguinte situação imaginária. Uma molécula polar de HCl e um átomo de argônio estão infinitamente afastados um do outro. O que você acha que acontecerá se aproximarmos a molécula de HCl com seu polo negativo apontando para o átomo de argônio?
É verdade que o argônio é eletricamente neutro como um todo, mas a sua eletrosfera, representada em cinza, contém elétrons com carga negativa. Conforme o HCl se aproxima, o seu polo negativo repelirá os elétrons do argônio, deformando sua nuvem eletrônica e induzindo o aparecimento de um dipolo. Esse fenômeno é conhecido como polarização por indução. HCl e argônio passam a se atrair mutuamente, pois o polo negativo do HCl aponta para o polo positivo do argônio. A principal conclusão é a seguinte: apesar de o argônio não possuir um dipolo permanente, podemos induzir um dipolo ao aproximar uma molécula polar. Essa interação é chamada de dipolo permanente, dipolo induzido. O mais interessante é que não precisamos do HCl para obter esse efeito. O argônio possui 18 elétrons em movimento. É improvável que todos estejam homogeneamente distribuídos pela eletrosfera o tempo todo. Num dado instante, por mera chance, pode haver mais elétrons de um lado do que do outro, criando um dipolo instantâneo. O dipolo instantâneo é transitório. Ele se forma por acaso e logo é desfeito graças ao movimento contínuo dos elétrons. Ele pode então voltar a se formar em outra direção e logo desaparecer outra vez. Quando muitos átomos de argônio se aproximam, os dipolos instantâneos entram em sincronia. O aparecimento de um dipolo instantâneo num dos átomos induz no átomo vizinho um dipolo de mesmo sentido. Isso dá origem a uma força de atração eletrostática conhecida como dipolo instantâneo, dipolo induzido ou dispersões de London. As interações de dispersão são as únicas presentes nas moléculas apolares. Porém, elas são o tipo mais difundido de interação. Como elas dependem apenas do movimento dos elétrons, e todas as moléculas possuem elétrons, isso significa que todas as moléculas são capazes de interagir via dispersões de London. O que acontece frequentemente é que moléculas como a água também possuem outro tipo de interação muito mais forte e marcante, como as ligações de hidrogênio. Nesses casos, costumamos ignorar as forças de dispersão, mas elas continuam lá presentes. Esse é um panorama das interações que vimos nessa aula. Interações de polo-dipolo, ligações de hidrogênio e forças de London são genericamente referidas como forças de Van der Waals. Em essência, todas elas possuem a mesma natureza física. São interações eletrostáticas entre cargas elétricas. Porém, essa classificação nos auxilia a explicar e a prever o comportamento e as propriedades dos materiais, como veremos na próxima aula. Até lá!